Olá a todos, o meu nome é Cristian Caetano e sou licenciado em Design de Produto na Universidade de Minho. De momento sou aluno integrante no segundo ano de mestrado em Design de Produto e Serviços. Hoje estou aqui para vos falar sobre uma temática na qual tenho interesse em desenvolver na tese, biomimética. Ao longo destes 2-3 meses de pesquisa foi impossível perceber melhor esta temática e poder avançar com a fase inicial do desenvolvimento e pesquisa do tema. Esta procura de informação permite-me estar aqui hoje a apresentar-vos o que tem vindo a ser descoberto. Dou então assim início à minha apresentação. Um estudo sobre biomimética, em busca do design escondido na natureza. O que é? Alguns de vocês podem não saber ao certo em que consiste esta ciência, pois, apesar de ter sido reconhecida no início dos anos 50, ainda não lhe é atribuída o seu devido valor. A biomimética provém de duas palavras juntas de origem grega, bios, que significa vida, e mimesis, correspondente a mímica ou imitação. Tal como o nome indica, baseia-se no estudo de sistemas biológicos com o intuito de desenvolver ou aperfeiçoar novas soluções. Os biomimeticistas encontraram na natureza um modelo perfeito de imitação ou inspiração, pois a natureza tem vindo a evoluir no decorrer dos séculos, conseguindo sempre uma adaptação à solução sobre um problema encontrado. É através desta adaptação ao longo dos anos que surge o interesse em desenvolver produtos inspirados na natureza. Uma questão que pode ser feita é: se a natureza o fez, como é que eu posso fazê-lo? Apesar desta ciência ser recente, tem sido utilizada pelos primeiros que procuram a solução, os nossos antepassados. Segundo Reed, desde muito cedo, os seres humanos viveram com uma conexão evidente com a natureza, sendo esta vital para a sua sobrevivência. As civilizações antepassadas conseguiram um controle limitado sobre a natureza, tendo um maior contacto com a natureza do que a sociedade de hoje, uma vez que eram mais dependentes da mesma. Esta dependência, de uma forma geral, destaca a produção de alimentos, fornecimento de medicamentos e tratamento dos seus resíduos. Porém, um dos caminhos que iluminou o início desta vontade de explorar o tema foi Dowland e Atherton, defendendo o livro Nature and Design, onde defendiam que a biomimética é o estudo e análise de processos formal e construtivo da natureza. A humanidade sempre resolveu e continua a resolver muitos dos seus problemas vitais, através deste estudo. Surge então uma questão da qual gostava que refletissem. Se desenharmos ou projetarmos em torno da biomimética, será que obteríamos os melhores resultados? Será que esta ação de pôr de parte a natureza nos tem vindo a prejudicar? Gostava de deixar estas questões em aberto para reflexões futuras. Estado da arte. A biomimética aborda várias áreas, entre elas a arquitetura e a moda, áreas estas semelhantes ao design. Porém, eu hoje aqui estou para vos falar de design. Existem vários produtos já inspirados e idealizados em torno de animais e estruturas naturais. Porém, falarei brevemente de alguns mais conhecidos para contextualizar. Foram escolhidos 4 exemplos dos quais possivelmente terão algumas luzes e projetos e perceberão associações, ou já viram ou não sabiam que eram projetos biomiméticos. Primeiro temos o Gecko e a fita adesiva. Este pequeno réptil tem uma pelagem fina nas patas que lhe permite trepar desde as superfícies mais rijas às superfícies mais lisas. O estudo foi feito em torno das patas com o objetivo de desenvolver uma fita adesiva que aguentasse cargas elevadas em situações de necessidade inesperadas. Este tipo de fita tem vindo a ser utilizado, por exemplo, no exército, sendo um bom material que ajuda em situações de urgência. Na figura 5 podemos ver uma amostra desta fita desenvolvida pelo Gecko Skin. No segundo conjunto de imagem temos o velcro. O velcro é inspirado pela bardana, indicada ali na figura 7, uma pequena planta que tem pequenos picos que, quando em contacto com um animal ou algum tipo de tecido, permite que a semente saia da flor aderindo à superfície em questão e vá nascer num sítio longe, de modo a propagar a espécie. O velcro funciona de igual forma, como vemos na figura 6, de um lado temos as pontas mais rijas e do outro o tecido, o que comparado na realidade representa a semente e outro representa o pelo. O terceiro envolve energias renováveis. Durante o desenvolvimento das eólicas foi preciso perceber como é que algo de uma escala tão grande poderia vir a funcionar. Então recorreu-se à natureza. Dos animais de maior escala, a baleia destaca-se. Então foi pensado como é que um animal de grande escala se pode movimentar. Após o estudo, percebeu-se que o segredo estava nas barbatanas. Então recriaram os maiores remos aquáticos, transformando-os assim nos maiores remos aéreos. Por último, o comboio bala. Inspirado no pássaro Kingfisher, a aerodinâmica do comboio torna-o um dos comboios mais rápidos do mundo, isto porque previamente foi estudado um pequeno pássaro e o seu bico. Neste estudo constou a precisão de um pássaro em bater na água enquanto pescava para se alimentar. O pássaro, em pequenos voos antes do mergulho, atingia velocidades elevadas comparadas à escala do mesmo, sendo este um dos pontos principais e de interesse. No final, podemos avaliar que nestas 4 imagens são notórias as semelhanças entre os estudos e os produtos envolvidos.
Metodologias, estudos e analogias. Existem diferentes tipos de análise que podem ser feitos relativamente ao estudo da natureza. Segundo Bennius, é possível usufruir desta sabedoria proporcionada pela natureza subdividindo-a em 3 visões: natureza como modelo, natureza como medida e natureza como mentor. Natureza como modelo estuda os modelos da natureza e imita ou usa como inspiração para os processos de design com o intuito de resolver problemas humanos. A natureza como medida é relativa ao uso do padrão ecológico para julgar a relevância das nossas inovações. Após 3,8 mil milhões de anos de evolução, a natureza aprendeu o que funciona, o que é apropriado e o que dura. Natureza como mentor. Nova forma de observar e avaliar a natureza. Introduz um período baseado não no que podemos extrair do mundo real, mas sim no que podemos aprender com ele. As fases do biodesign são 4. Primeiro, selecionar características de um organismo vivo que excedam as capacidades tecnológicas atuais. Segundo, derivar os princípios e processos responsáveis pela sua superioridade. Terceiro, desenvolver modelos e métodos para descrever sistemas biológicos em termos úteis para designers. Por último, demonstrar a praticabilidade de traduzir este conhecimento em hardware seguro e eficiente. Esta metodologia foi usada no desenvolvimento da ferramenta BioDesigner. Este website pretende ajudar a incentivar designers na criação de metodologia em base da biomimética, dispondo de ferramentas que aumentam o conhecimento sobre esta temática. Ou seja, pessoas novas que estejam a abordar este tema, através desta plataforma, podem esclarecer qualquer tipo de dúvida que tenham sobre a natureza e o design. A seguir temos a espiral biológica de design. É composta por 6 fases, sendo a primeira aprimorar, função de design. Nesta fase o objetivo é perceber qual será o papel de design. Interpretar é identificar as funções, perceber como é que a natureza faz essas funções, reformular questões, etc. É uma fase inicial. Depois, descobrir é quando temos que ir para o campo, ou seja, sair, explorar, considerar modelos tanto literais como metafóricos, perceber o que a natureza exerce. Depois temos o abstract, que é o ponto médio desta metodologia, onde temos que avaliar os princípios de design. A seguir é imitar, onde fazemos um brainstorm de várias soluções, consultamos a fase da descoberta e consideramos projetos híbridos, consultamos especialistas ou biólogos e voltamos para o nosso modelo ou protótipo para explorar mais estratégias. Por último, temos a fase avaliar, onde é uma fase praticamente final, onde tentamos perceber se é possível criar ou adaptar ou mesmo evoluir este projeto, perceber se as condições criadas no projeto são propícias e como é que se pode melhorar algo no design. Se respondermos estas questões todas de forma correta, é porque o nosso projeto está bem desenvolvido e respeitando as normas do design biomimético. De seguida temos a analogia entre funções do produto e a natureza. Primeiro temos a procura de analogias, onde parte do produto chega à natureza, temos que identificar as funções do produto e depois procurar as funções semelhantes na natureza. Enquanto na aplicação de soluções, parte da natureza chega ao produto, extração do princípio que soluciona a função da natureza e depois a aplicação do princípio para solucionar uma função do produto. Resultado de estudos. As metodologias abordadas até ao momento demonstram clareza no que consiste no desenvolvimento do produto envolvente um design biomimético. É notória a preocupação em perceber verdadeiramente a vida, a natureza e tudo o que se esconde por detrás. Estas metodologias consistem em 3 pontos ou pilares da base da biomimética, descritas por Alessandra Araújo. Primeiro, ética, consiste em respeitar a ordem natural da natureza. Reconhece a lembrar a nossa conexão com a natureza, porque nós, de facto, fazemos parte dela. E, por último, os princípios da vida. Ter sempre em atenção aos princípios da vida. Perceber o conjunto de valores que transcrevam o fluxo de manutenção da vida. Resumo do trabalho. Como podem ver aqui neste gráfico, de momento foi feito um estudo mais aprofundado sobre a temática para criar segurança e confiança sobre a mesma. Creio que estou numa fase em que as ideias começam a ser mais claras e a noção sobre o que é a biomimética também. Encontro-me naquela fase onde podem ver o tracejado. E o próximo passo será focar mais para um dos 2 setores dos quais me sinto mais confortável em trabalhar e aí aprofundar, dando assim origem à minha dissertação de mestrado. Dou assim como concluída a minha apresentação. Obrigado.